Uma tese discutida pela primeira vez por uma corte superior no Brasil. É o assunto da entrevista sobre o direito ao esquecimento. Sabia que as pessoas têm o direito de serem esquecidas pela opinião pública e até pela imprensa? E que os atos que praticaram no passado não podem ecoar para sempre, como se fossem punições eternas? Direito ao esquecimento, pois este é o tema da entrevista de hoje no Justiça Gaúcha. O nosso convidado é o desembargador Eugênio Facchini Neto. Bem-vindo, prazer em recebê-lo, desembargador, para falarmos de um assunto, de um tema bastante interessante. O Superior Tribunal de Justiça recentemente aplicou pela primeira vez a tese do direito ao esquecimento aqui no Brasil. Desembargador Facchini, o que prevê a tese do direito ao esquecimento? Olá, Vera, é uma satisfação estar aqui novamente nesse programa. E esse tema, efetivamente, é um tema bastante instigante e muito pouco tratado entre nós, mesmo na doutrina. Na jurisprudência, ou seja, no campo de julgados pelos tribunais, é a primeira vez que ele aparece, ao menos, do que se tem notícia. Esse tema, direito ao esquecimento, implica substancialmente no direito que têm as pessoas, os cidadãos, via de regra, pessoas que se envolveram tempos atrás, muito tempo antes, via de regra, em fatos delituosos ou fatos que tiveram alguma repercussão muito ampla, pública. Colocaram essas pessoas, digamos, sob a luz dos holofotes. Mas o tempo passa, no caso, que não é exclusivamente, mas nos casos em que isso envolve uma repressão penal, um processo penal, cumprimento de pena, a pessoa cumpre a sua pena, sai depois de um determinado período de tempo, e neste momento, ela, digamos, adquire o direito de que o seu passado não fique eternamente sendo trazido para o presente, e que ela possa então se ressocializar. Esta, em síntese, é a ideia, um direito ao esquecimento no sentido de que pessoas que, digamos, erraram no passado, possam, depois de um determinado período de tempo, de cumprimento da pena, possam se ressocializar. Nesse caso específico, que foi julgado agora no final de maio, pelo Superior Tribunal de Justiça, era um caso que envolvia a famosa, tristemente famosa, chacina da Candelária. Ou seja, aquele evento que aconteceu em 1993, no Rio de Janeiro, em frente à Igreja da Candelária, uma igreja conhecida naquela cidade, e nas proximidades, nas escadarias, nas proximidades, pessoas carentes costumavam dormir. E numa madrugada... Muitas crianças também, não é, desembargador Facchini? Crianças, adolescentes e alguns adultos. Pivetes, nem todos eram anjinhos, vamos deixar bem claro, mas nem por isso se pode fazer aquilo que se fez, ou seja, de noite, quando essas pessoas, mais de 70 pessoas estavam dormindo, alguns carros pararam na frente e simplesmente dispararam metralhadora, arma, escopeta, revólver. Houve mortes, contra as pessoas. 8 morreram. 8 pessoas morreram, 6 jovens, crianças, adolescentes e 2 adultos. Houve falhas do processo do inquérito policial. A polícia, talvez de forma assodada, disse já ter identificado os responsáveis, os prendeu. E um deles foi inocentado, e foi em razão deste que esse processo foi movido. E o fato é o seguinte, esta pessoa que foi inocentada, na verdade, ela foi envolvida de forma indevida no fato. Ela tinha sido chamada como testemunha e depois um dos menores que estava lá presente teria reconhecido ela. E por isso ela foi incluída, presa, permaneceu. E nas vésperas do julgamento, realmente a verdade veio à tona. Porque um dos policiais que havia se envolvido no fato, por uma crise de consciência, acabou assumindo a responsabilidade. Ele veio de fora e se apresentou. Isso deu uma reviravolta total e ele identificou as pessoas que tinham participação. Com isso, ele inocentou 3, dentre os quais essa pessoa, que foi, então, absolvida de forma definitiva, comprovado que nada teve a ver com o fato. Este é um dos casos. Isto.
E passados, eu acho que uns 12, 13 anos, a TV Globo, num dos seus programas, se não me engano era Justiça Direta na época, resolveu fazer uma reportagem, um resgate histórico do fato e, noticiou, historiou o fato e também divulgou imagens em nome desta pessoa que havia sido absolvido, contrariamente à vontade dela, porque ela foi entrevistada e disse, olha, eu não quero participar, não quero meu nome envolvido, não quero minha foto divulgada. Então isso os produtores sabiam. Apesar disso, fizeram um programa, divulgaram o nome dela, né, a foto, a imagem, e ela então entrou com ação na justiça. Perdeu em primeira instância, né, ganhou em grau de apelação, manteve a decisão favorável em grau de embargos infringentes, e depois a Rede Globo vai até o Superior Tribunal de Justiça, onde esta decisão agora, de 2 semanas atrás, confirma essa condenação. A condenação foi de R$50 mil de indenização e se aplicou à tese do direito ao esquecimento. Ou seja, por mais que haja um interesse público, sim, no resgate histórico de alguns fatos, lamentavelmente, tristemente famoso, e esse foi um deles, né? E, portanto, é possível, sim, fazer reportagens. Entendeu-se que, naquele caso, era perfeitamente possível fazer a reportagem, fazer o resgate histórico, esclarecer a população, até para que fatos como esses jamais sejam esquecidos, mas isso tudo poderia ser feito, disse o tribunal, né? Omitindo-se o nome e a imagem daquela pessoa, porque essa não era uma informação, fundamental, crucial. Quer dizer, o caso voltou a ser discutido, pessoas que não o conheciam na época, a partir daí ficam pensando que essa pessoa que foi inocentada poderia ter tido um envolvimento na época. Quer dizer, há um prejuízo a essa pessoa, aos familiares. Fantástico. Digamos, nós cidadãos comuns aqui do Sul, se tivéssemos visto esse programa, o nome e a fotografia daquela pessoa, 5 minutos depois já não saberíamos mais. Mas no círculo de pessoas, vizinhos, colegas de trabalho, não. Isso repercute infinitamente. Então é muito grave, né? E por isso que se resgata essa ideia do direito ao esquecimento. Se me permitir, eu vou só mencionar, porque isso é novo, digamos, no Brasil, mas não é tão novo no chamado direito comparado, ou seja, aquilo que outros tribunais fazem, né? E que isso independe de legislação. Não é porque a lei dos outros países seja diversa, né? O cidadão, o leigo, digamos, talvez não saiba, mas nem tudo está, digamos, previsto previamente na legislação. Então, muitos fatos, a lei, digamos, é bastante ampla, bastante genérica, e se pode enquadrar determinados fatos, né, que nunca surgiram antes, dentro de, digamos, de normas, de leis muito genéricas, muito abstratas. Tá? Isso acontece no Brasil. Não se precisa de uma lei prevendo isso aqui. Né? Isso é tarefa da jurisprudência, ou seja, dos tribunais, que a partir das normas legais desenvolvem situações que se enquadram, né, dentro daquela hipótese. Bom, em outros países é a mesma coisa, sempre por criação das decisões judiciais. Lembrando alguns casos, talvez o primeiro caso, pelo menos que eu tenho notícia, é de 1931, portanto 80 anos atrás. Um caso que acontece nos Estados Unidos e envolvia um fato rumoroso lá na Califórnia, em que uma prostituta havia, em 1918, se envolvido num homicídio. Tá? Houve um processo rumoroso em razão da pessoa que tinha sido envolvida, a vítima, né? E ficou demonstrada a inocência dela. Tá? Então foi absolvida, não tinha nada que ver, ela não era responsável. Muito bem, ela muda de vida, né? Ela, depois desse episódio, ela muda de vida, casa, constitui uma família, filhos, muda de cidade, ou seja, torna-se, digamos, uma família normal, com atividades normais, benquista na comunidade onde passa a residir, e uns 15 anos depois desse fato, uma cineasta resolveu fazer um filme sobre o fato, Red Kimono, Kimono Vermelho, né? E nesse fato dá o nome real dela e coloca detalhes que, para quem a conheciam, fecha tudo.
seja, pessoas que não sabiam do passado dela, nessa outra comunidade, pelo filme, facilmente e rapidamente identificaram. Essa pessoa é a mesma que se envolveu 15 anos atrás. Os prejuízos que essa família não deve ter tido. Sem dúvida nenhuma. Então ela move uma ação e ganha. Perfeito. Né? Foi o primeiro caso há 80 anos atrás. Desembargador, retomando então, no caso aqui do Brasil, não é, dessa decisão do STJ, nós tivemos o caso da Candelária e há um outro caso. Julgado no mesmo dia, na mesma tarde em que invocou-se também o direito ao esquecimento, mas o resultado do julgamento foi diverso, oposto. Julgou-se improcedente, ou manteve-se o julgamento de improcedência da ação. O caso, e até é bom para que o telespectador possa realmente perceber as diferenças. Era o caso chamado Aida Cury, que aconteceu em 58, também no Rio de Janeiro, em que uma moça de 18 anos, Aida Cury, né, foi levada contra a sua vontade até o topo do edifício, à força, por 3 rapazes que tentaram violentá-la. Ela resistiu até desmaiar, né, e sexualmente abusaram dela e, para simular um suicídio, a jogaram lá de cima. Isso em 1958. Muito bem, 50 anos depois, a mesma Rede Globo, com o mesmo programa de televisão, resolve também fazer um resgate histórico desse crime que chocou a sociedade naquela época. Qual foi o resultado? Quem é que moveu a ação? Nesse caso, foram irmãos da vítima. E, resumindo, foi julgado improcedente porque se disse, não, mas nesse caso, 50 anos depois, é pouco provável que os familiares, os irmãos remanescentes, tenham novamente, digamos, se sentido chocados, né, com a reedição do fato. E também, nesse caso, eles não foram colocados numa luz, digamos, ruim. Né? Não era uma situação vexatória para eles. Ninguém começou a pensar mal deles, né, em razão desse fato acontecido com a irmã deles 50 anos atrás. E nesse caso julgou improcedente, então. Agora, desembargador Facchini, para encerrar, como é que fica a questão da liberdade de imprensa diante destes casos? Ótima colocação, porque a liberdade de imprensa, que a Constituição garante de forma, digamos, totalmente livre, sem censura, é protegida, é um valor extraordinariamente importante para a sociedade, mas a própria Constituição determina que a liberdade de imprensa seja exercida com respeito e observância de outros valores que estão previstos na mesma Constituição, especialmente o direito à inviolabilidade do direito à honra, à vida privada, à imagem e à intimidade da pessoa. Então, há que se ponderar esses dois valores conflitantes. E foi isso que foi feito. Se ponderou e se entendeu que, nesse caso, num dos julgamentos, predominava o valor da intimidade da pessoa, o direito ao esquecimento. No outro caso, entendeu-se, não, aqui a liberdade de imprensa predomina. Essa é a função do juiz, de sopesar os fatos, né, e dar o devido valor, ora à liberdade de imprensa, ora ao direito do cidadão. Tá certo, nós agradecemos então a presença do desembargador Eugênio Facchini Neto aqui no programa Justiça Gaúcha, trazendo hoje, não é, para debate este tema tão interessante que é o direito ao esquecimento. Nós vamos ficando por aqui e se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.